Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês já tenham visto a parte 1 da nossa aula 6 sobre dimensionamento de contatores e esta é a parte 2. Vamos ver agora algumas características elétricas do contator, né? Como que a gente especifica um contator eletricamente falando, né? A primeira informação e muito útil é a respeito da corrente nominal desse contator, que representa o valor máximo de corrente de trabalho que os contatos principais vão conduzir em regime contínuo de trabalho, sem danificar o componente. Então seria como se fosse a corrente nominal da carga, do motor elétrico e etc. A gente consegue ver aqui, para esse exemplo, por exemplo, que essa corrente ela vale 25 amperes. Ou seja, o meu contator ele consegue conduzir 25 amperes de corrente sem danificar internamente a sua vida, sem prejudicar a sua vida útil. Tá? A gente tem também a tensão nominal da carga em operação no qual esse contator é aplicado. A gente tem que lembrar que quando esse contator está em aberto, aquela tensão que seria aplicada na carga, ela vai ficar em cima do contator. Então, por questão de isolação, esse contator deve suportar essa tensão da carga. Então, a gente tem um valor máximo de emprego desse contator no circuito de carga. Nós temos também informações elétricas muito importantes a respeito da bobina desse contator, pois já que ela vai ser acionada no circuito de comando. Então, a primeira informação, uma informação muito importante dessa bobina é a tensão necessária para acioná-la. Primeiramente, essa tensão ela pode ser contínua ou pode ser alternada, certo? E ela tem um nível 127, 220, 12 volts, 24 volts contínuo, etc. Essa informação é muito importante porque ela faz parte do projeto. Nós precisamos ter essa tensão disponível para acionar a bobina do contator. Não adianta eu ter uma instalação industrial de corrente alternada sem ter disponível na minha instalação uma fonte de corrente contínua e comprar um contator que atende a todas as especificações da corrente da tensão de carga, mas possui uma tensão de alimentação em corrente contínua. Se eu não tenho disponível essa forma de acionamento da bobina, eu não vou conseguir utilizar o meu contator. Então é muito importante que a gente sempre preste atenção nessa condição. Uma boa prática é escolher contatores que a tensão de alimentação da bobina seja comum à tensão de alimentação da carga. Por exemplo, se nós temos um motor trifásico 220, nós podemos escolher um contator para ser acionado em 127, se a gente tiver o neutro disponível, ou em 220, se a gente utilizar duas fases da rede trifásica que alimenta o motor. Então isso é muito importante porque a gente economiza na fonte de alimentação da bobina desse contator. E por fim, nós temos também as categorias de utilização deste contator. Essas categorias elas vão definir a aplicação desse contator para diversos tipos de carga, certo? Essa categoria de utilização dos contadores ela é definida por norma, através da IEC 60.497, a parte 1, que define categoria de utilização dos contadores em função das características da carga e da tensão de alimentação da bobina. Tá? Quando a gente pensa na carga, a gente deve levar em consideração a natureza da carga a ser controlada e as condições de manobra dessa carga. Então, se a gente, por exemplo, se for um motor elétrico, se a gente vai manobrar ele até a condição de regime permanente, condição nominal, se a gente vai partir ele com o rotor bloqueado, se vai partir com carga, se vai ter inversão do sentido de rotação, se vai ter frenagem por contracorrente. Então, essas condições de manobra, né, que vão implicar diretamente na categoria do contator. Principalmente porque, pessoal, a gente sabe que os motores elétricos eles possuem elevadas correntes de partida, né? Então, se a gente quer partir um motor com uma partida direta, por exemplo, a categoria desse contator deve ser aquela que suporta uma elevada corrente de partida durante um curto intervalo de tempo sem se danificar, porque a gente sabe, né, que essa corrente no motor ela vai ser elevada durante a partida e esse contator, vamos supor, um contator de 25 amperes, ele deve suportar uma corrente de 4, 5 até 10 vezes esse valor nominal dessa corrente. A corrente de partida pode ser até 10 vezes esse valor dessa corrente nominal. Então é muito importante a gente escolher adequadamente a categoria, pensando não somente na carga, mas nas condições de manobra,
né, para que o contator não seja danificado dependendo da forma como a gente aciona a nossa carga. Em relação à tensão de alimentação da bobina, nós temos contatores de corrente alternada ou contatores de corrente contínua. Sobre os contatores de corrente alternada, existem aí 8 categorias na norma, mas cada uma dessas categorias tem várias derivações, tá? Então isso aqui é só um resumo para vocês verem mais ou menos as categorias principais de contatores de corrente alternada. Nós temos, por exemplo, o AC1, o AC de corrente alternada, né? Que é utilizado para acionamento de cargas ômicas ou pouco indutivas com fator de potência acima de 0,95. A gente vai ter aí o AC2 e o AC3, que são para motores elétricos com uma corrente partida de até 2,5 ou de 5 a 7 vezes o valor nominal. Esse contator AC3 ele é um dos mais utilizados, tá? Seria para o acionamento de motores de uso geral, então é um dos que a gente vai mais encontrar aí disponíveis. E nós temos também aí o AC4 para motores com carga mais pesada, né? Motores que vão ser acionados para fazer a partida de cargas mais pesadas, uma interrupção em regime também com uma carga elevada, uma inversão do sentido de giro com carga, etc. E aí nós temos outros acionamentos também que às vezes não são diretamente relacionados com motores, como por exemplo o AC5 para comando de lâmpadas, o AC6 para transformadores e banco de capacitores, o AC7 para cargas pouco indutivas ou eletrodomésticos e motores residenciais e o AC8 para comando de motores compressores herméticos. Como eu falei, aqui já vê que a gente já começa a adentrar em algumas condições bem específicas, né? Mas dentro de cada categoria desse existem outras derivações, como por exemplo a 7A, 7B, 8A, 8B. Então vale a pena dar uma olhada na norma depois se vocês quiserem mais informações dessas subcategorias. Da mesma forma, nós temos as categorias de utilização de corrente contínua, né? O DC de corrente contínua, a gente tem o DC1 para equipamentos com constante de tempo inferior a 1 milissegundo, quer dizer que são cargas pouco indutivas também, né? Nós temos o DC2 para cargas resistivas com sobrecargas moderadas, então a gente já vê que ele pode suportar e pode ter são cargas pouco indutivas, né, mistas ou pouco indutivas, que podem ter uma sobrecarga. Nós temos o DC3 para partida, frenagem, reversão de motores em derivação, motores de corrente contínua em derivação ou shunt, né, que a gente estudou. Nós temos o DC4 para circuitos de distribuição com reatância equivalente indutiva. Nós temos o DC5, que é a mesma coisa do DC3, só que para motores corrente contínua em série, que a gente sabe que esses motores eles vão ter um torque mais elevado, então eles são aplicados em cargas mais pesadas. E o DC6 para comando de lâmpadas, LEDs, etc. Então, novamente, essas categorias vão ter subcategorias definidas em normas, que vale a pena vocês darem uma olhada se quiserem mais informações. Existem diferenças entre os contadores de corrente alternada e corrente contínua, tá, pessoal? Eles não são idênticos. A primeira diferença entre elas é que o núcleo de ferro do contator de corrente alternada ele é laminado, justamente para evitar aquelas correntes parasitas, né? Já o núcleo de corrente contínua costuma ser de ferro doce, ferro macio. E existe também o sistema de extinção de arco elétrico, né? Já que o contator ele é a mesma coisa do disjuntor. Se vocês lembrarem da aula de disjuntor lá, quando você secciona o circuito, quando você manobra o circuito, você pode instantaneamente elevar o valor de corrente de 0 ao valor máximo ou interromper esse valor de corrente do seu valor máximo até 0, né? E isso pode criar um arco elétrico ali. Só que o arco elétrico ele é muito mais intenso em corrente contínua do que corrente alternada, para o mesmo nível de corrente, né? Por exemplo, ou o mesmo nível de tensão de corrente. Então, por exemplo, um arco elétrico para a gente seccionar uma corrente de 100 amperes alternado não é o mesmo arco elétrico para seccionar uma corrente de 100 amperes contínuo, né? Então, o sistema de tensão do contator CC ele é mais elaborado, né? Ele tem que ser capaz de distinguir um arco elétrico de maior intensidade. E por fim, as bobinas também são diferentes, né? A corrente alternada ela vai dissipar menos calor do que a corrente contínua. Então, normalmente aí a gente vai ter bitolas
mais finas, com menos voltas, então a bobina também é diferente. Por isso, dado essas informações, nós não podemos utilizar um contator CA para substituir um contator CC, né? Se ocorre isso, e um exemplo claro aqui, por exemplo, se a gente utiliza um contator CA substituindo um CC para fazer manobra de uma carga, eles podem ser danificados por um arco elétrico, né? A bobina dele pode queimar devido a uma dissipação maior de calor e etc. Então a gente deve sempre evitar utilizar contator CA para aplicação CA e utilizar contator CC para aplicação CC. Por fim, vamos ver um pouco sobre o dimensionamento dos contatores, tá? Para fazer o correto dimensionamento desse equipamento, nós precisamos levar em consideração alguns critérios. O primeiro critério entre eles são as características elétricas da carga que a gente quer manobrar. Nós estamos falando aí de tensão e de corrente nominal. Nós precisamos também definir a categoria de utilização, de emprego desse contator, que vai depender da natureza da carga e da tensão de alimentação da bobina. A gente precisa também pensar na tensão de alimentação da bobina quando a gente quer ver qual que é a tensão, quando a gente tem que ver qual que é a tensão disponível que nós temos, né, na nossa instalação para fazer o correto acionamento dessa bobina. Precisamos pensar também no número de contatos principais, né? Se vai ser monopolar, bipolar, tripolar. Na grande maioria das vezes vai ser tripolar, por acionamento de motores trifásicos. Mas nós também precisamos pensar no número de contatos auxiliares que nós precisamos na nossa lógica de contatos para acionar essa carga, né? Para acionar a bobina do contator e fazer a manobra da carga. Outras informações importantes também são a frequência de manobras que a gente vai dar num dia, na hora, no intervalo de tempo, né? Que esses contatores eles têm uma vida útil definida num número de manobras, né? 100 mil manobras, 80 mil manobras. Então a gente precisa pensar se é um contator que vai ser manobrado várias vezes durante o dia, durante um mês, durante uma hora. Aí a gente pode optar por escolher contatores que tenham uma frequência de manobras mais elevada. E por fim, nós precisamos lembrar que o relé térmico ele é acoplado diretamente ao contator. Então a gente tem que escolher contatores e relés térmicos compatíveis, né, na grande maioria das vezes do mesmo fabricante. Como que a gente faz o dimensionamento então, pessoal? A corrente nominal da carga, o contator ele deve ser capaz de suportar aquela corrente. Então a gente costuma escolher um valor no nominal de corrente do contator que seja superior à corrente da carga. Mas nós precisamos levar em consideração o fator de serviço, quando a gente está pensando em motores elétricos, por exemplo, que podem operar tranquilamente em regime contínuo com uma porcentagem superior ao valor nominal. Então a formulinha que a gente usa é que a corrente do contator ela tem que ser maior ou igual a esse valor aqui do fator de serviço vezes a corrente nominal da carga. Já a tensão nominal da carga tem que ser superior à tensão máxima, a tensão do contator tem que ser superior à tensão da carga por questões de isolação, né? Vamos a um exemplo aqui para a gente tentar entender como que a gente faz o dimensionamento de contatores, pessoal. Nós vamos dimensionar o contator para acionamento de um motor trifásico na configuração de partida direta, com os dados de placa disponíveis abaixo. Então, para dimensionamento do contator, a gente precisa prestar atenção aqui na tensão da carga, então nós vamos acionar um motor em 220, e na corrente nominal, que na configuração delta é de 8,4. Só que nós precisamos também levar em consideração o fator de serviço, que é de 15%, ou seja, esse motor consegue operar continuamente com 15% de sobrecarga sem prejudicar o seu funcionamento, tá? Então vamos lá. Aqui eu trouxe o diagrama de potência e o diagrama de comando de uma partida direta e eu não vou adentrar em detalhes ainda sobre o funcionamento desse diagrama. Eu trouxe esse diagrama e vocês vão entender por quê. Primeira coisa, esse contator ele precisa ter uma corrente nominal que tem que ser maior ou igual, né? Maior ou igual a 8,4 vezes 15%. Então, a corrente do contator tem que ser maior do que 9,66 amperes. A tensão desse contator também tem que ser maior do que 220. Então, só com isso a gente consegue dimensionar, escolher o nosso contator pensando nos contatos principais que estão presentes aqui no lado do circuito de força. Mas nós também precisamos pensar nos contatos auxiliares. Então, quando eu verifico esse diagrama, eu consigo identificar aqui que eu tenho um contato normalmente aberto, que é o 1314. Então, perceba que o 1 quer dizer que é o primeiro contato.
e o 3 e o 4 quer dizer que é normalmente aberto. Eu tenho mais um contato normalmente aberto, o 23 e o 24. E eu tenho um contato normalmente fechado, que é o 31 e o 32. Tá? Então eu tenho 3 contatos auxiliares. Uma informação importante, pessoal, é que normalmente eu preciso ver a quantidade de contatos que eu preciso e escolher o contator e ver no contator qual que é a disposição dos contatos. Possa ser que no contator que eu escolher, o contato normalmente fechado seja o primeiro. Então eu tenho que mudar isso daqui para 11, 12, né? E mudar esse daqui, por exemplo, aí se o segundo for o 23 e o 24, eu preciso mudar isso aqui para o terceiro, 33 e 34. Então não é o projeto que define o número do contato, e sim o contator. Isso é uma definição física que está presente no componente. Né? Então, como a gente faz o projeto, muitas vezes sem escolher o contator, a gente pode definir aqui, igual eu fiz inicialmente, 13, 14, 23, 24, 31, 32. Mas quando eu realizar a compra do meu componente, eu preciso ver se realmente o número dos contatos é esse. Se não for, eu preciso trocar no meu projeto. Bom, com isso, né? Então eu entrei aqui eu peguei as informações aqui do contator da marca JNG, né, da linha JX1. Então eu percebo aqui que eu tenho bobinas disponíveis em 24, 110, 220 ou 380. E eu vou pegar um contator de 220, eu posso escolher, né, para esse mesmo modelo, eu posso escolher o 220 para eu aproveitar 2 fases da minha ligação trifásica, né? E eu tenho aqui a opção de escolher com 4 contatos ou com 2 contatos. Como eu preciso de 3 contatos, sendo 2 NA e 1 NF, esse cara aqui, ó, tem que ser entre, né, o 9, o JX109 ou até o JX122. Eu preciso escolher um desses caras aqui para me atender. Só para vocês perceberem aqui, ó, eu tenho informações da duração mecânica que está relacionada com a frequência de manobra, altitude máxima de operação, temperatura máxima de ambiente, né? Número da duração elétrica também, da quantidade de acionamentos da bobina e etc. Aqui, ó, então eu tenho aqui categorias diferentes, todas envolvendo motores elétricos, né? Com exceção do AC1, que é para cargas resistivas, então eu tenho o AC3 e o AC4 para motores elétricos e o AC1 para cargas resistivas. Então no meu caso vai ser ou AC3 ou AC4. E eu tenho que a corrente que eu preciso do meu contator, né, ela tem que ser maior ou igual a 9,66. Então eu não posso escolher a de 9. Então a próxima que é maior do que esse valor seria a de 12. Então então o contator que eu vou escolher, ele tem que ser o de 12 amperes, tá? Então eu vou escolher o JX1 12, ok? Não, isso aqui está errado. É o JX1 12, perfeito? Aqui a gente consegue ver até, ó, a faixa de potência em kW ou HP que esse contator consegue acionar. Perfeito, gente? Um detalhe importante é que se quando eu for escolher o contator de determinada marca, modelo, eu não tiver um número suficiente de contatos auxiliares, né? Então eu escolhi um contator que toda a parte de potência foi bem dimensionado, mas eu não tenho contatos auxiliares disponíveis, eu posso, dependendo do modelo do contator, ele pode aceitar um bloco de contatos auxiliares extra, que ele é acoplado mecanicamente ao contator. Então é como se eu tivesse o contator e eu acoplo mecanicamente um bloco extra que ele vai funcionar exatamente da mesma forma. Esse acoplamento mecânico ele faz parte daquela parte móvel do seminúcleo superior, então ele vai ser acionado da mesma forma. Então a gente consegue ver aqui, por exemplo, que aqui eu já tinha um bloco de contatos 13, 14, 23, 23, 24, 33, 34, 43, 44. Né? Perceba que aqui eu não tinha nenhum contato normalmente fechado, mas eu preciso de um contato normalmente fechado. Então eu posso optar aqui por escolher um bloco auxiliar, que aqui eu já tenho, ó, o 61, 62, 71, 72, além do 53, 54, 83, 84. Tá? Então, essa é uma opção também, caso o número de contatos auxiliares não seja suficiente.
Bom, pessoal, com isso nós finalizamos essa nossa aula sobre dimensionamento de contadores. Espero que vocês tenham gostado e vejo vocês na próxima aula.